Bom dia, Maria. Aliás, ela está aqui representando as mulheres ageless. Exatamente. Então se aproxime. Nessa cama gostosa, nesse friozinho. Vou fazer uma né? invejinha aqui pra Patrícia, pro André, pra Ana. Pra eles ficarem com vontade, não é? Conta pra gente, Maria. O Fabrício estava falando, né, das mulheres ageless. A gente começou há 2 sábados atrás a falar sobre isso. É uma nova geração. Eu sou ageless, eu tenho 40. Você é ageless, por quê? Não só pelos 40, é porque você está conectada com tudo do mundo. Você poderia, por interesse, por exemplo, você gosta de jogar videogame? Não. Não, mas se gostasse, se gostasse. Se a sua avó de 80 gostasse também, não ia ter problema. Uma de 80, você de 40, outro de 15. Tá. Ou seja, vocês iam se conectar por interesses. Eu não canso de falar nas minhas redes sociais. Isso, o ageless, ele não precisa ter 40 a mais. É quando chega, é por interesses que as pessoas se conectam e a não identificação da idade cronológica. Você chegou nos 40, você se sente com os 40? Ainda me sinto com 28. Então, tá vendo? Então, é esse o sentimento de muitas mulheres, não é só mulher, homens também, mas aqui a gente tá falando de mulher, que chegam na certa idade e falam, mas peraí, eu pensei que ia ser pior, eu pensei que... Ou diferente, que ia... né? Mas tem uma coisa, lá no fundinho ela acredita que não dá mais tempo. Vocês já não ouviram? Muita mulher fala assim, eu tenho 40, mas será que dá tempo de fazer uma faculdade? Será que dá tempo? Eu já casei, pensei em muita já tive coisa filho. assim. Agora não dá tempo mais de fazer exercício, não fiz a vida inteira. O desafio depois dos 40 é a saúde, é seu bem-estar, é fazer um exercício físico. E se você não fizer e não cuidar da saúde, você vai, com certeza, não viver bem, como a medicina está falando que em 5 anos a medicina vai a galope, vai ser avassaladora e a gente vai viver mais. Só que se não começar a tratar agora, vai ser um problema. E hoje a gente tem mais um VT para falar sobre... Pode rodar. Hoje a gente vai falar sobre incontinência urinária. Sim, temos que quebrar todos os tabus. Sabe aquela vontade louca de fazer xixi? Você fica apertado e não consegue segurar? Às vezes, nós estamos fazendo exercício físico e saem aquelas gotinhas. Pode ser até um espirro. E aí a gente fica com as gotinhas de xixi na calcinha. Vocês sabiam, mulheres? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, isso acontece em 35% das mulheres com mais de 40 anos ou depois da menopausa. É verdade. E a gente tá aqui pra falar sobre isso. Eu sou a Maria Cândida, uma mulher de 49 anos com muito orgulho que está preocupada sim com o seu bem-estar. 40 a mais, 50 a mais. A gente tá na maturidade, com mais sabedoria, mas temos que cuidar mais do nosso corpo e da nossa saúde. E também temos que quebrar todos os tabus, porque muita mulher tem vergonha de falar que tem incontinência urinária. E por que a gente tem que falar sobre incontinência urinária? Porque afeta diretamente o bem-estar da pessoa, a qualidade de vida e pode afetar também o emocional e psicológico. Tem pessoas que se isolam totalmente por causa desse problema. Esse tipo de distúrbio urinário é caracterizado pelos sintomas e nós temos 3 tipos principais de incontinência urinária. Número 1, por esforço, aquele que eu já falei, um exercício físico, a pessoa tosse e sai algumas gotas de xixi. O segundo é de urgência, que a pessoa não consegue segurar e sai antes de chegar ao banheiro. E a mista é um pouquinho de cada um. A gente vai explicar melhor no estúdio. Mas antes, eu quero falar pra vocês de uma diferença básica entre homens e mulheres e o porquê todos os dados indicam e comprovam que nós, mulheres, temos maior índice de incontinência urinária. Tem uma questão anatômica aí. O tamanho da nossa uretra, nós, mulheres, é mais ou menos 3 vezes menor que o tamanho da uretra dos homens. Mas o que é a uretra? A uretra é o canal que conduz o xixi, a urina, do interior da bexiga até para fora do nosso corpo. Importante que existe tratamento, sim, para incontinência urinária. Desde cirurgia, uso de remédios específicos, fisioterapia do músculo do assoalho pélvico, mas nós precisamos ficar muito de olho, principalmente se temos 40 a mais, 50 a mais, estamos na menopausa,
menopausa ou somos gestantes. Também um dos fatores é a constipação. A gente vai falar tudo sobre este assunto agora no estúdio para você tirar todas as dúvidas e quebrar sim todos os tabus e não ter mais vergonha de falar sobre isso, não. Por que não? A gente quer viver a maturidade muito bem. Muito bom, quebrando tabus. Isso aí, viver bem, né? Ter informação para viver com saúde. Como você disse ali, vamos falar tudo sobre isso aqui então agora no estúdio com as nossas especialistas, porque são muitas dúvidas e quem vai ajudar a gente a responder é a doutora Mirka, fisioterapeuta, que já está, aliás, com a gente aqui desde cedinho, e também a doutora Miriam Dambros, que é urologista. Bom dia, doutora Miriam. Bom dia, prazer estar aqui. Bom dia, doutoras! Tem vários tipos de escape de xixi, né? E a gente vai detalhar. Queria que colocasse primeiro na tela para eu poder descrever os escapes de xixi. E aí, doutora, se você puder, você explica. A gente vai começar pelo quando acorda. Mas tem, gente, escape de xixi quando acorda, quando espirra, faz esforço, um polichinelo. Pega peso. Pega um pezinho. Às vezes sacola de supermercado, coisa simples. Quando o banheiro parece longe demais e a pessoa não consegue segurar. E quando dá vontade a toda hora. Doutora, vamos começar quando a gente acorda. Pode explicar, por favor? Claro, é exatamente isso. A queixa é perda urinária, mas a caracterização do momento e de como acontece a queixa é fundamental para que o médico consiga tratar adequadamente a paciente. O diagnóstico adequado é fundamental para que não se use terapêuticas errôneas aí em cada caso. Então, quando a mulher acorda pela manhã e já percebe que extravasa no simples movimento, essa é uma das incontinências mais severas. Normalmente, ela ficou com a urina retida durante o dia e o simples ato de movimentar o tronco para frente, sentar e sair caminhando, já extravasa. Essa incontinência nós chamamos de incontinência pelo transbordamento. É uma incontinência associada, relacionada a mulheres mais velhas, é uma incontinência mais severa e se relaciona com a incapacidade da bexiga de sustentar a urina muito tempo e de esvaziar adequadamente. Então, fica normalmente um resíduo e a simples mudança de posição já extravasa a urina. Diferente das sequências das outras que tu apontaste muito bem, da incontinência do esforço, que é tipicamente na hora do movimento mesmo. Agora, doutora Miriam, tem uma coisa que pouca gente sabe. Para mim também foi uma novidade. Doutor, eu vou perguntar para a doutora Mirka, tá? Pode ser? Vou pular. Claro. Doutora Mirka, tem um jeitinho certo, né, de fazer xixi? Não é de qualquer jeito que a gente pode fazer xixi, não. Como que é o jeito certo para fazer xixi, para esvaziar toda a bexiga? Então, na verdade, o que a gente tem que entender é que para sair xixi, a gente tem que saber tomar a água, né? E as pessoas não costumam aprender a tomar a água adequadamente. E principalmente a mulher que perde xixi, ela evita a água. Então, o que é muito importante? Que a ingestão, a gente orienta as pessoas, principalmente aquelas que já perdem, procurem tomar o líquido que ela precisa, que são 30 ml por quilo de peso. Você divide no horário do seu dia. E aí, o que você faz? Se eu tiver que tomar 200 ml a cada vez, isso significa que quando eu for ao banheiro, esvazio a minha bexiga, ao sair, eu tomo meus 200 ml. Porém, não podemos esquecer que o esvaziamento durante o dia está numa média aí de 5 a 8 vezes, isso é o ideal. E à noite, a gente tem que evitar acordar, principalmente abaixo de 65 anos. Então, o mais importante, Michele, é a ingestão, para poder relaxar e esvaziar completamente a sua bexiga, sem esforço. Sem esforço. E aí eu vou mostrar aqui rapidinho, que a doutora Mirka já ensinou pra gente. Na hora de fazer xixi, olha, você senta, o pezinho tem que encostar no chão. Se você não conseguir encostar, coloca alguma coisa e o tronco vai um pouquinho para frente. É assim
o jeito certo de fazer xixi, aprendendo com bem-estar. Agora, doutora Miriam, tem uma outra maneira do xixi escapar, que é quando a mulher faz esforço, né? A gente até falou sobre isso já, né, Maria? Vai levantar uma sacolinha de supermercado, vai subir escada, tosse, espirra. Ri. Né? Ri também. E aí, por que acontece isso, doutora? Doutora Miriam? Essa é a queixa mais tradicional e mais típica do que nós chamamos de incontinência urinária de esforço ou incontinência genuína. Essa incontinência ela é dada pela incapacidade do canal urinário, dessa uretra, que foi explicado muito bem, em conter a urina, o xixi, no momento em que a mulher aplica uma força, uma pressão sobre a bexiga. Por exemplo, no esforço físico, na mudança de posição mais brusca, na tosse, há uma força exercida na bexiga e esse canal urinário precisa estar bem coaptado com o auxílio dos músculos do períneo que estão circulando a uretra e com isso a mulher tem a continência. Esse canal urinário estando enfraquecido e a musculatura enfraquecida, ela vai perder na hora dessa pressão sobre a bexiga. Por isso, né, doutora Miriam, que é muito importante a gente sempre exercitar, fazer exercícios. Se você quiser saber um pouco mais, entra na nossa página g1.com.br/bem-estar, que a Maria mostrou, já explicou, né, semana no programa passado. Exatamente. Agora, o que é essa incontinência urinária de urgência? Tipo, não dá para esperar e tem que ir, é isso? Isso, a urgência é a sensação eminente de ter que urinar, senão vai haver perda urinária. Essa urgência, ela é dada ou por uma incontinência urinária de esforço, onde a uretra está muito alargada, e aí eu posso ter a associação da urgência junto, que nós chamamos da incontinência mista, que foi também já conversado. Ou ela vem sozinha, simplesmente a mulher fala, olha, eu estou chegando em casa, ponho a chave na porta e perco urina. Ou estou assistindo um programa, tenho que sair correndo para urinar, sem a associação da incontinência de esforço. Aí, neste caso, nós chamamos de bexiga hiperativa, que na maioria das vezes, uma doença da bexiga, menos relacionada ao períneo e à uretra, o canal urinário. Agora, doutora Miriam, fundamentalmente no idoso. Eu queria interromper rapidinho, só para mostrar para o pessoal de casa, né, que a gente está falando da nossa bexiga, a gente tem um balão de festa aqui. A nossa bexiga, ela é elástica, tá, gente? Então, ela é pequenininha, mas quando entra o xixi, né, quando entra o líquido, ela se expande. A nossa bexiga aqui, ela aguenta mais ou menos 200 ml de xixi. Só que a pessoa que está indo ao banheiro toda hora, sentindo vontade de ir ao banheiro toda hora, quando ela tem só esse pouquinho, 40 ml, ela já está com vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Por isso que não é normal. A gente deveria aguentar mais ou menos até aqui. E para vocês perceberem como a incontinência urinária pode ser uma coisa chata, se você pegar uma colherzinha aqui, esse líquido amarelo representando o xixi, se vai cair ali na sua roupa, na sua calcinha, olha só, já transborda, já virei tudo e olha como é que fica a roupa. Então, realmente é uma coisa desagradável, por isso que a gente precisa cuidar, por isso que a gente precisa fazer os exercícios direitinho e procurar o médico, claro, quando for necessário, não é isso? Doutora Miriam, doutora Mirka, vamos falar numa dica então, gente, que é para uma situação de emergência, tá? É importante dizer isso. Sempre numa situação de emergência. Qual que seria a dica para aprender a segurar o xixi, doutora Mirka? Vocês têm uma bexiga, eu também tenho uma bexiga. Só que a minha bexiga está dentro da nossa pelve. E aqui embaixo, a gente tem a musculatura do assoalho pélvico. E ela, até falando para a Maria Cândida, também aquela coisa que ela explicou da uretra muito bem, que a nossa é menorzinha, o nosso assoalho é perfurado 3 vezes. Por isso é mais fraco do que o dos homens. Mas esse assoalho, essa musculatura, quando contraída, ela inibe, ou pelo menos deve inibir, a contração da bexiga. Então, a dica é o seguinte:
Pensa que você vai segurar o pum. Muito bem. Faz uma contração, relaxou. Contrai e relaxa. Se você fizer isso 10 vezes, vigorosamente, rápido, 1, relaxou, 2, relaxou, até 10, você vai falar assim, a vontade passou. Vai te dar autonomia, pelo menos aí de 5 a 10 minutos, para você chegar até o banheiro e esvaziar sem perder. Essa é a dica, 10 contrações rápidas. Maravilha. Então fica aí a dica, né, doutora Mirka, doutora Miriam? Muito obrigada, aliás, pela participação. Se você também está com vontade de ir ao banheiro toda hora, tá errado, viu, gente? Não pode e pode fazer os exercícios aí. Eu tô Obrigado, fazendo doutora. exercício aqui. Até a próxima. Obrigado.